Do Gênesis 21, nós vemos aí o nascimento de Isaac. Não mais agora o Ismael, que nasceu da escrava Agar, e que, segundo a tradição de Ismael, teve origem os povos árabes, mas agora nasce o filho da promessa, o filho de Sara, que era estéril, mas Deus diz a ela vai ter um filho. E Deus até muda o nome de Sara, de Sarai, estéril, para Sara. A gente vê aí o belo nascimento de Isaac. Depois, a gente vê aquele fato chocante, 22, Gênesis 22, aquele sacrifício de Isaac. Coisa engraçada, Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac. Meu Deus, que coisa estranha, né? Só mesmo pela fé Abraão poderia superar aquela prova. Deus tinha prometido que desse filho nasceria toda a sua descendência, mais numerosa do que as estrelas do céu. No entanto, quando Isaac nasce, Deus diz para Abraão: eu quero que você sacrifique a mim o teu filho. Abraão estava acostumado com sacrifícios, não é, de animais. E naqueles povos pagãos, até sacrifício de pessoas humanas aos deuses, crianças aos deuses, era comum o sacrifício de crianças aos deuses. Nossos incas aqui, astecas mesmo, aqui no México, faziam isso, sacrifício de pessoas humanas a Deus. Então Abraão estava acostumado com isso. Deus pede a ele. Mas claro que Deus não ia deixar acontecer. Deus estava apenas pondo Abraão à prova para ver se Abraão obedeceria a ele até o fundo mesmo. Porque Deus ia precisar muito de Abraão. Abraão seria o pai do seu povo. Deus queria testar a fé de Abraão até o último grau. Claro, quanto mais Deus precisa de uma pessoa, mais Deus prova a fé dessa pessoa, para ver se a pessoa está preparada para um grande serviço. Então Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, lá no Monte Moriá, lá no alto de Jerusalém, que está lá até hoje. E Abraão foi, que coisa impressionante, Abraão ia sacrificar Isaac, não é? Levou a lenha, armou o altar, amarrou Isaac na lenha, e ele já ia com a faca sacrificar Isaac. Mas nesta hora, diz o Gênesis lá 22, que o anjo do Senhor segurou a mão de Abraão e gritou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, não estendas a tua mão contra o menino e não lhes faça nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Olha como Deus colocou Abraão à prova. Deus queria saber se Abraão amava mais a ele, Deus, do que a esse filho único. E Abraão mostrou que amava mais a Deus. Olha, isso para nós é uma coisa importantíssima. A quem eu amo mais? Amo mais a Deus ou eu amo mais as pessoas e as coisas deste mundo? Então a gente, quando está diante da lei de Deus, a gente não pode trocar a lei de Deus por nada. Por exemplo, muitas pessoas católicas aceitam, por exemplo, às vezes uma moça solteira aceita casar com um homem que já é casado, ou já foi casado, e não teve a declaração de nulidade ainda. Não pode, contra a lei de Deus. Então o que é mais importante, obedecer à lei de Deus ou obedecer à minha vontade? A lei de Deus. Este exemplo de Abraão aqui, que estava pronto a sacrificar até o seu próprio filho, o filho único, o filho da promessa, mas ele ia sacrificar porque ele queria fazer a vontade de Deus. A gente também, meus irmãos, a gente tem que fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É o que está na palavra de Deus, o que está nos mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar o pai e a mãe, não pecar contra a castidade, tudo isso que a igreja nos ensina. Então Deus, na hora H, segurou a mão de Abraão. Que coisa bonita. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro, preso pelos chifres, entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Olha, esse cordeiro aí, meus irmãos, era sinal de Jesus Cristo. Símbolo de Jesus Cristo que depois São João vai dizer, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo então vai ser imolado de verdade. Isaac não foi. Interessante que diz aqui o Gênesis que Abraão chamou aquele lugar de Javé e Iré.
onde se diz até o dia de hoje sobre o monte de Javé e Iré. Essa expressão quer dizer o Senhor proverá. Javé e Iré, o Senhor proverá. O Senhor providenciou para que Abraão não precisasse matar, imolar Isaque, mas imolou o cordeiro. Depois é interessante o que o anjo vai dizer para Abraão. E o anjo, quando fala, é o próprio Deus falando, você sabe disso. A palavra anjo quer dizer mensageiro. O anjo só faz aquilo que Deus manda. Então, interessante que diz aqui o livro do Gênesis, quem estiver seguindo aí é o Gênesis 22, versículo 15, pela segunda vez, chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse: juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isto e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. A carta aos Hebreus cita essa passagem lá em Hebreus 6,14. Eu te abençoarei, multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como as areias na praia do mar. Ela possuirá a porta de teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela, porque obedeceste a minha voz. Olha aí, como Deus abençoa, porque obedeceste a minha voz. Deus tinha ouvido, Abraão tinha ouvido a voz de Deus para sacrificar Isaque. Ele ia sacrificar, mas Deus não ia deixar. Interessante, não é? Então Deus disse para Abraão: vou te dar tudo isso porque obedeceste a minha voz. Isso para nós é uma lição muito grande, meus irmãos. Obedecer a voz de Deus, obedecer a voz da igreja, obedecer a voz do Papa, obedecer a voz do catecismo da Igreja Católica. Você precisa conhecer o catecismo da Igreja Católica. Ensina para nós a verdade. Às vezes a gente fica meio confuso, porque às vezes um padre fala uma coisa, às vezes outro padre fala outra, parece que um fala uma coisa contrária à outra. Quem é que está com a verdade? O catecismo da igreja. Por quê? Porque o catecismo da igreja foi aprovado pelo Papa. O Papa leu tudo, aprovou tudo. Os bispos aprovaram junto com o Papa. Então ali não tem erro. É obedecer esta voz de Deus, é obedecer a igreja, obedecer o catecismo. Aí Deus vai te abençoar, porque Deus abençoa aqueles que o obedecem. Depois continua a história do povo judeu. Então morre Abraão, morre Sara, depois Isaac se casa com Rebeca. A gente vê toda aquela história do casamento de Isaac com Rebeca. Eu não vou parar muito nisso, porque isso aqui, mais ou menos, você lendo, não é difícil de você entender. Depois nós temos o nascimento de Esaú e de Jacó, né? Nascem de Isaac, né? E a descendência vai continuar com Jacó, que depois Deus vai chamar de Israel. De Israel vai nascer, a gente vê que Isaac abençoa Jacó e não Esaú. Aquela história que Esaú perdeu a sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. Jacó, dele vão nascer as 12 tribos de Israel. As 12 tribos que depois serão, no Novo Testamento, seguidas pelos 12 apóstolos. Por que os apóstolos são 12? Porque são 12 as tribos de Israel. Israel, que nasceu de Jacó, as 12 tribos são como que a igreja do Antigo Testamento, os fundamentos do plano de Deus. Depois são sucedidos pelos 12 apóstolos. Aí a gente vai vendo o Gênesis contar toda a história de Jacó. Depois a gente encontra aquela história interessante, né, que o povo começou a passar necessidade ali na Terra Santa, porque começou a haver uma grande fome. Aquele episódio muito interessante, onde os irmãos de Jacó vendem o mais novo, que é José, para aquela caravana que ia para o Egito. Fizeram um mal terrível, porque o mais novo, José, ele tinha visões maravilhosas, né, que os irmãos não tinham. E quando ele contava para os irmãos toda essa história de José, você pode ver aí, desde o capítulo 37 do Gênesis até o capítulo 50. José que é vendido pelos seus irmãos. José, ele tinha visões maravilhosas. E quando ele contava essas visões para os seus irmãos, eles ficavam assim enciumados. E chegaram a ponto de ter tanta inveja do irmão, tanto ciúme, que quiseram matar o irmão. O livro do Gênesis conta isso. Mas Deus soube transformar esse mal num grande bem.
Eles queriam matar José, mas como passou por ali uma caravana, eles venderam José. E disseram para o velho Jacó que um animal selvagem tinha comido, não é, o pequeno José. E levaram o manto dele todo sujo de sangue para José. José chorou tanto, desesperado. Mas o seu filho foi para o Egito. E como José era um menino santo, lá no Egito, né, o Gênesis conta essa história toda, ele um dia foi chamado pelo faraó do Egito para desvendar um sonho do faraó. O faraó tinha tido um sonho. Que sonho era esse? O faraó sonhou que tinha visto 7 vacas gordas, pastando, com saúde, com tudo. Depois ele teve um outro sonho com 7 vacas magras, quase mortas. E o faraó ficou com aquilo na cabeça. O que será esse sonho? Chamou os adivinhos dele, os magos, né? Que os egípcios eram todos pagãos, idólatras, né? Adoravam muitos deuses. Chamou lá seus conselheiros, chamou os magos, chamou os adivinhos e ninguém soube explicar. Aí alguém disse, olha, aqui tem um judeuzinho que ele sabe desvendar os sonhos. O faraó mandou chamar José, e José desvendou os sonhos das espigas magras que devoravam as 7 espigas grossas e cheias, e depois das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, que os sábios do Egito, os mágicos do Egito, não souberam explicar. José explicou para o rei, é fácil, Deus está lhe dizendo que você vai ter 7 anos de vacas gordas, quer dizer, 7 anos de progresso, de muita cultura, de muita colheita, mas depois você vai ter 7 anos de vacas magras. Deus está te avisando que você precisa, nesses 7 anos de vacas gordas, guardar o trigo no celeiro, os alimentos no celeiro, porque depois vem um tempo de fome. E o faraó acreditou e disse, portanto, você vai cuidar disso, você vai ser o governador meu, o governador aqui do Egito, já que Deus te deu essa sabedoria, então Deus também vai te dar sabedoria para você fazer isso. E ele se tornou o governador do Egito, ele judeu, e aquele povo que não tinha nada de fé no único Deus de Abraão, e José foi e fez. Em 7 anos de vacas gordas, ele renovou todos os celeiros do Egito, abarrotou os celeiros do Egito de alimento para aguentar depois os 7 anos de vaca magra. E nesse período, o que aconteceu? Os irmãos de José lá na Palestina, lá em Israel, começaram a passar fome, porque não tinha comida, uma seca tremenda. O mundo sabia que o Egito tinha trigo, então Jacó mandou os filhos irem comprar trigo lá no Egito. E eles foram. E quando eles foram comprar trigo, José reconheceu que eles eram seus irmãos. E eles não reconheceram José, certamente por causa da roupa de José, eles não reconheceram. E José então mandou que eles trouxessem o menino mais novo, que ele queria conhecer. Está faltando um de vocês, não está? Está. Então, olha, eu só vou vender trigo para vocês se vocês trouxerem o mais novo. Tinha nascido o Benjamim. Eles voltaram, trouxeram o Benjamim com eles. Jacó ficou com tanto medo deles também matarem o Benjamim ou acontecer alguma coisa com eles. Mas o fato é que quando José viu seus irmãos, todos os seus irmãos, e José caiu num pranto, né? Eu imagino, né? Tantos anos longe da sua casa, dos seus irmãos. E é muito bonito, né? Eu estou encurtando toda essa história. Seria bom que você pudesse ler tudo, desde o Gênesis 37 até o Gênesis 50, até no Gênesis 45, quando José então é reconhecido pelos seus irmãos. Meu Deus, que abraço foi com os irmãos, que choro, que lágrima, e os irmãos pedindo perdão a ele. E José diz para eles, vocês não fizeram mal para mim não. Foi Deus que preparou a salvação do nosso povo, do nosso pai, me mandando aqui para o Egito. Porque se vocês não me tivessem vendido para o Egito, não teria acontecido tudo isso e vocês hoje não teriam o que comer. Assim, aquele povo foi salvo da fome. E José mostrou isso. Isso mostra para nós uma coisa espetacular. Que Deus sabe de todo o sofrimento, de todo o mal, tirar um bem. Vejam, meus irmãos, os irmãos venderam José por inveja. Que coisa horrorosa.
No entanto, Deus transformou isso na salvação do povo judeu que estava morrendo de fome na Palestina. Então a gente nunca deve se desesperar diante do sofrimento, porque Deus sabe sempre tirar o bem do mal. É por isso que São Paulo diz: em todas as circunstâncias dai graças, em todas as circunstâncias dai graças, nas coisas boas e nas coisas ruins, porque Deus saberá desse mal que você está passando hoje, dessa doença, desse desemprego, dessa morte, desse prejuízo. Deus saberá daí tirar o bem. São Paulo diz na carta aos Romanos, Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo, não fica nada. Se a gente tem fé, a gente tem que acreditar que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O homem de fé vive assim. É o caso de José do Egito, né? Olhando humanamente, parecia assim uma tragédia. Os irmãos venderam o irmão lá para o Egito. No entanto, Deus soube transformar esse mal que não foi provocado por Deus. Veja, Deus nunca provoca o mal, de jeito nenhum. Deus permitiu, porque Deus permite a liberdade humana, Deus respeita a liberdade humana, mas Deus soube transformar, que coisa bonita, esse grande mal na salvação do povo judeu que não tinha o que comer. E depois José mandou chamar para o Egito seu pai e toda a família. A partir do capítulo 46 de Gênesis, você vê isso. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia, mudou com tudo para o Egito. Chegou a Bersabeia, onde ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaque. Em uma visão noturna, Deus lhe disse: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali farei de ti uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e eu mesmo te farei de novo subir de lá. José fechar-te-á os olhos, e Jacó então continuou o caminho para o Egito. E ali no Egito, meus irmãos, o povo judeu viveu 400 anos, 400 anos, se tornou um povo gigantesco, até que, pois, quando José morreu, o faraó que amava José também morreu, e o povo depois começou a ser perseguido.